O continente europeu não é propriamente um mar de rosas para todos os carros que não sejam SUV ou crossover. Se não vejam as vendas, mais de metade dos novos modelos vendidos na Europa têm esse tipo de carroceria. Não é porque os europeus gostem de colocar os automóveis fora de estrada, mas sim porque procuram uma posição de condução mais alta, mais diferenciada, que os SUV e os crossovers conseguem proporcionar. E também porque a maioria das marcas praticamente já só lança carros nesse segmento. É uma pescadinha de rabo na boca, como se diz em bom português. A Volvo quer mudar isso e volta a apostar num segmento de berlina. Não propriamente uma berlina convencional, mas sim numa proposta diferente. Um fastback com uma boa altura ao solo, uma posição de condução que mais se assemelha a um SUV e com prestações assinaláveis do ponto de vista dinâmico. Quer também redefinir o luxo. São muitas promessas e muitas vontades num carro que eu vou analisar nos próximos minutos. Se ainda não fizeram, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel, com um carro que veio diretamente da Suécia só para nós o testarmos. Agora que já subscreveram o nosso canal, e é muito importante que o façam porque nós sabemos que a maioria das pessoas que vê os nossos conteúdos não subscreveu o nosso canal do YouTube. É uma forma de vocês ajudarem a nós melhorarmos o nosso trabalho. A dianteira deste S90, uma frente completamente fechada, afinal estamos a falar de um 100% elétrico, não existe um motor de combustão aqui em baixo para arrefecer. Temos sim umas superfícies aerodinâmicas aqui em baixo que vão abrindo e fechando consoante as necessidades de refrigeração deste conjunto, mas são menores face a um carro com motor de combustão interna. Por isso é que as marcas conseguem, nos 100% elétricos, fazer estas frentes muito fechadas, muito limpas, e foi isso que a Volvo fez nos últimos anos com os seus novos modelos. Debaixo deste capô gigantesco, que é um dos maiores capôs que é possível encontrar na indústria automóvel num carro de produção, está uma bagageira frontal com 27 litros de capacidade útil. É bastante mais pequena do que aquilo que eu estava à espera para um carro que tem uma frente tão grande. Acho que poderia ter sido aproveitado melhor este espaço, afinal dá sempre jeito. Mas ainda assim é possível colocar aqui os cabos de carregamento do vosso 100% elétrico, neste caso do S90, e não precisam de estar soltos na bagageira ou ocupar espaço que pode ser roubado às bagagens, já que também no que à bagageira diz respeito, como vamos ver de seguida, não é propriamente a maior bagageira deste segmento. E também não é muito espaço para arrumação quando pensamos que temos 5 metros de comprimento e 3,1 metros de distância entre eixos. Mas aquilo que também é impressionante é o corpo deste carro. Vejam só, eu meço 1,81 m, vou-me colocar ao lado do S90 e ele está na posição mais baixa que é possível estar no que à suspensão diz respeito. Altura ao solo. Este carro, em média, vai estar sempre a 18 cm do solo, o que é um valor muito superior ao de uma berlina convencional, que normalmente está a 4 a 5 cm mais baixa do que este S90. Mas ainda assim existe um modo off-road neste carro, em que é possível colocar a suspensão ainda mais alta para enfrentar terrenos acidentados. Para nos ajudar a colocar os 333 cavalos no chão, desta versão com um motor traseiro, temos pneus P0 da Pirelli, que são específicos para a Volvo, por isso, na hora de os trocar, não me parece que vai ser muito barato. Mas também, quem paga por este carro aquilo que a Volvo pede por ele, também não sei se vai estar muito preocupada com esse detalhe. 22 polegadas, são jantes enormes, a acompanhar este corpo também muito grande do S90, uma lateral bastante comprida, 5 metros, 3,1 metros de distância entre eixos, que certamente beneficia muito o interior. Vamos já ver a seguir como é que é estar sentado lá atrás, até porque eu ainda não me sentei e estou muito curioso. E sim, um carro que é muito diferente daquilo que estamos habituados a ver nesta marca sueca. E não é só nestes detalhes, há também outros, principalmente na traseira. Na traseira vemos aquilo que é completamente diferente dos Volvo que nós conhecemos. Um portão que tem uma abertura bastante diferenciada e outro detalhe, temos luzes aqui na lateral que basicamente querem evidenciar esta figura fastback do S90, também enaltecer a segurança porque adicionam mais uma camada de visibilidade. Afinal estamos a falar da Volvo, por isso tudo que seja para incrementar a segurança ao volante, a Volvo está na fila da frente.
A bagageira tem 424 litros de capacidade, não é a maior que vocês vão encontrar neste segmento, tem menos 6 litros do que a bagageira do EQE e tem menos do que aquilo que encontramos, por exemplo, no Audi A6 e-tron, que tem 502 litros de capacidade. A grande diferença deste ES90 para essas propostas é a forma como abre o portão da bagageira, por isso torna-se muito mais prático colocar objetos no interior. Temos de ter atenção ao tamanho desses objetos, porque depois é necessário fechar a bagageira, mas mesmo assim, se rebaterem os bancos, é líder em espaço. Tem mais de 1400 litros com os bancos rebatidos e é aqui um mix entre uma berlina, uma carrinha, enfim, um carro que quer mudar os códigos que estamos habituados a ver neste segmento e apresentar-se como uma proposta diferenciada. Não sei o que vocês acham, mas deixem um comentário neste vídeo. Eu também quero saber a vossa opinião sobre esta abordagem da Volvo a este segmento e se acham ou não que se vai ter sucesso. Para ajudar a colocar os objetos mais pesados no interior, é possível ainda baixar a suspensão deste ES90. Neste momento, o carro está no mínimo da altura ao solo. Não é assim que ele vai rolar, é apenas um modo para nós carregarmos objetos para o interior. Isto dá muito jeito porque este carro, efetivamente, é bastante alto quando comparado com outras berlinas. Existem também alguns detalhes no interior, como uns ganchos que podem suportar até 5 kg de peso e que nos ajudam a conviver com este carro no dia-a-dia, para levarmos as compras do supermercado e não ficar tudo espalhado no interior. E como é normal nos Volvos modernos, para vocês perceberem que tipo de objetos conseguem levar no interior, a Volvo tem um gráfico que nos permite saber o que é que cabe dentro deste ES90. Deixo-vos com a imagem porque ela é muito engraçada, porque para além de um carrinho de bebê ou de uma guitarra, de uma mala, também cabe um animal, um cão. Não sei se era o carro onde eu levava o meu cão, mas segundo a Volvo é possível. Há ainda um alçapão onde nós podemos guardar os cabos de carregamento, objetos soltos que tenham mais pequenos e que ajuda a aumentar também o espaço disponível na bagageira. Eu acho que do ponto de vista da versatilidade, este carro é muito versátil do ponto de vista da sua utilização, porque tem uma altura ao solo bastante elevada, tem um modo off-road, tem um interior muito confortável, gigantesco, mas depois podia ter um pouco mais de capacidade de bagageira, fazia toda a diferença. Para nós podemos levar bagagens ou até os nossos amigos de quatro patas, quem sabe, neste ES90, não é? Queres ir no ES90? É? O que é que parece? Não? A Volvo diz que podes ir aqui dentro. Se vão comprar um carro eletrificado, já sabem que só vão tirar todo o partido dessa opção se tiverem onde carregar. Mas provavelmente sabem muito pouco ou nada sobre carregadores, não é? Os técnicos da Moon ajudam em todo o processo, das dúvidas de instalação à escolha do carregador, seja para uso doméstico ou para soluções empresariais. Cliquem no link que está na descrição deste vídeo e falem com o especialista da Moon. Este momento teve o apoio da Moon, não teve, Guilherme? Nem sei porque é que estás a dizer isso. Ter um sistema elétrico de 800 volts significa também menos tempo de espera para carregar esta bateria. Em corrente direta, se encontrarem um carregador que consiga fazer 350 kW, a velocidade máxima de carregamento deste carro, conseguem colocar em 10 minutos 260 km de autonomia neste ES90 Single Motor Long Range, porque se o fizerem num Dual Motor vão conseguir colocar nesse período 300 km. Dos 10 aos 80% da bateria vão precisar apenas de 22 minutos. Isto são valores assinaláveis se vocês conseguirem encontrar um carregador à altura. Mas para quem tem carregadores mais convencionais à disposição, como a maioria dos condutores dos 100% elétricos, em casa ou no trabalho, vão precisar de cerca de 8 a 9 horas para encher esta bateria do ES90. Uma das formas de entrar no Volvo S90 é utilizando este cartão, mas esse processo não é assim, como é que eu ia dizer, tão simples, nem tão intuitivo à primeira. Vocês podiam achar que podiam chegar ao carro e colocar aqui, por exemplo, nesta porta. Não, não funciona. Não funciona também se o fizerem na bagageira. Também não funciona se o fizerem na porta do passageiro da frente. Tem que colocar o cartão numa zona específica neste puxador da porta do condutor e não pode ser numa zona qualquer, tem que ser mesmo onde a Volvo até nos explica onde temos que colocar o cartão. Porque se não for aí, o carro não abre. Não abre se for aqui, não abre se for aqui, não abre se for aqui, só abre se for aqui. E mesmo assim, espera. E mesmo assim, demorou este tempo todo a abrir. Volvo, vocês têm que rever isto urgentemente. No interior tudo respira
qualidade, premium, afinal esse é o objetivo. E do ponto de vista tecnológico também não estamos nada mal servidos. Um ecrã à vertical de 14,5 polegadas, com um sistema de infoentretenimento de base Google, depois temos um painel de instrumentos com 9 polegadas, com muito boa definição, muito fácil de utilizar e ainda um head-up display para coadjuvar tudo isto durante a condução e nos dar as informações necessárias mais rápidas para que nós não tenhamos que desviar o olhar da estrada. De resto, é um carro com muito boa qualidade, um volante que, na minha opinião, podia ser ligeiramente mais encorpado, mas ainda assim torna o carro muito fácil também de conduzir e muito fácil de fazer manobras, portanto é um carro muito simples de operar. Todos os materiais têm excelente qualidade no topo das portas, com madeira também, combinada com pele, e no topo do tablier, tudo é muito bem montado, super bem acabado, como aliás a Volvo já nos habituou nos seus modelos mais luxuosos, como é o caso deste ES90 ou, por exemplo, do EX90. O sistema de som da Bowers & Wilkins, que é um opcional que custa cerca de 3.500 euros, é obrigatório. Tem 25 altifalantes, mais de 1.600 watts e proporciona uma experiência, eu vou-vos dizer, é das melhores experiências de som que eu já tive dentro de um automóvel. Não posso mostrar-vos porque naturalmente tudo isto tem direitos de autor e seria retirado do ar pelo YouTube. Mas eu convido-vos a ir a um concessionário da Volvo e peçam para experimentar este sistema, seja aqui no S90, seja também no EX90. Mas, de resto, o que é que vos posso dizer mais? O sistema de infoentretenimento é muito fácil de operar, tem excelente qualidade. O facto de ser base Google significa que nós podemos usar Google Maps diretamente no sistema de infoentretenimento e não precisamos de recorrer ao Apple CarPlay, que este carro também tem sem fios. No entanto, é muito fácil de utilizar se não quiserem incorporar aqui o vosso smartphone. Como uma vantagem é que se utilizarem o Google Maps nativo deste carro, ele fica ligado à autonomia da bateria, por isso sabem sempre a autonomia no destino, como é normal nos modelos que têm estes sistemas e que são modelos 100% elétricos. Isto também acontece em marcas como na Renault, por exemplo, onde tudo isto está integrado, pode ser operado por comandos por voz e é bastante simples, que eu creio que é o mais importante. O foco depois está na experiência premium da utilização deste carro e ele ganha muitos pontos quando vocês optam pelo sistema de alta fidelidade opcional da Bowers & Wilkins, que dá menus específicos, experiências de áudio específicas no interior. Afinal, trata-se de um carro de luxo que quer dar aos seus ocupantes uma experiência única. E eu acho que a esse nível a Volvo cumpre todos os requisitos. Estes bancos, para além de serem muito bonitos, são extremamente confortáveis e têm muito boa qualidade. São muito bem acabados. O pesponto do banco, tudo é feito de forma irrepreensível. A Volvo usou tudo aquilo que sabe na construção dos bancos deste ES90, tal como também no EX90. Afinal, há toda uma linha de modelos premium na Volvo que agora estão a levar a marca para outro nível onde nunca esteve antes. Inclusivamente passaram a integrar o sistema da Bowers & Wilkins também nos bancos, o que torna a experiência de som, mais uma vez vos digo, soberba. É absurdo a qualidade de som deste carro. Existe uma plataforma de carregamento wireless ventilada onde nós podemos carregar o nosso smartphone. Temos também dois porta-copos que ficam escondidos por esta plataforma em madeira, duas tomadas USB-C para carregarem os vossos dispositivos móveis e um apoio de braços que não é muito grande, mas dá para colocar pequenos objetos que queiram colocar para não andarem soltos no interior. Na lateral, nas portas em baixo, existe ainda um espaço generoso para colocarem objetos mais volumosos e se carregarem no botão no sistema de infoentretenimento, vão abrir o porta-luvas, que tem um espaço também generoso e permite colocar uma garrafa, por exemplo, de 1,5 litro com facilidade. Como podem ver, este carro foi também pensado para quem vai sentado nos bancos traseiros. Vejam só o espaço que eu tenho para as pernas. Tenho muito espaço para os joelhos. Este banco está regulado para a minha altura. Eu meço 1,81 m. Tenho alguma dificuldade em colocar os pés debaixo do banco dianteiro. Ele está na posição mais baixa que é possível colocar, porque eu gosto de conduzir um pouco mais baixo quando vou ao volante. Por isso, coloquei este banco, como é habitual nos meus vídeos, na posição em que eu habitualmente conduzo. Tenho 1,81 m, como vos disse, e tenho um bom espaço para a cabeça. Apesar de este carro ser bastante alto no exterior, o interior é um pouco mais baixo, porque temos uma boa altura ao solo, mas o fundo do carro está bem cá em cima para que aqui em baixo sejam acomodadas então as células da bateria de 93 kWh de capacidade. E isso faz com que nós viajemos com as pernas um pouco mais elevadas do que eu gostaria. Gostava que o fundo fosse um pouco mais baixo, eu acho que a viagem seria ainda mais confortável. Este banco central pode dar lugar a um
apoio de braços, que é bastante funcional, tem uma secção para nós colocarmos objetos, como um smartphone ou um tablet, e ainda 2 porta-copos que abrem de forma bastante elegante na parte frontal deste apoio de braços. Por isso, um espaço onde é muito bom estar e onde temos ainda um teto panorâmico de grandes dimensões que é possível de regular ao nível da opacidade. Neste momento está com a opacidade no máximo e a bloquear, segundo a Volvo, 99,9% dos raios UV. E como não podia deixar de ser, temos bancos com regulação elétrica das costas, por isso podem andar para a frente e para trás, basta carregarmos estes botões que estão na lateral e decidem se querem ir mais deitados ou menos deitados, o que também ajuda bastante a aumentar o conforto. Os bancos dianteiros não têm bolsas nas costas, isso significa que não é possível guardar uma revista ou um tablet ou outro objeto nesta secção. Isso significa que este carro, apesar de ter sido pensado também para quem viaja nos bancos traseiros, podia ter essa funcionalidade de forma a dar um pouco mais de conforto a quem vai sentado aqui atrás. Existe também um painel onde é possível regularmos algumas funcionalidades dos bancos traseiros, nomeadamente o aquecimento e a ventilação, mas também a temperatura do ar-condicionado, que neste caso tem 4 zonas, por isso o passageiro que está do lado esquerdo e do lado direito podem ter ventilação com temperaturas diferentes. E existem também 2 portas USB-C para vocês carregarem os vossos dispositivos móveis. Então é assim que a Volvo quer redefinir o luxo. Numa berlina tipo Fastback, este S90 tem a cabine mais silenciosa que já tive a oportunidade de encontrar num Volvo. Temos também um coeficiente aerodinâmico de 0,25. Tudo foi pensado para o máximo conforto, o máximo luxo, numa berlina de 5 metros, que como puderam ver é gigantesca e que aqui dentro, devido à sua gigante também de distância entre eixos de 3,1 metros, dá ao habitáculo tudo isto, esta sumptuosidade, este interior que é completamente distinto de outros modelos da Volvo e que fica a par do EX90 no topo da gama da marca sueca. A instrumentação é muito fácil de ler, temos um ecrã vertical, como puderam ver há pouco, quando estava a falar do interior, que tem uma grande definição e quando estamos a conduzir é fácil de operar. Eu não gosto particularmente do facto de todos os comandos estarem integrados no sistema de infoentretenimento. É uma crítica que eu deixo, naturalmente que temos um sistema de base Google com um assistente por voz que nos permite controlar uma série de funcionalidades do carro e isso é uma questão de hábito. Nós, quando temos um automóvel com este sistema, também devemos utilizar estas pequenas particularidades destes modelos que nos ajudam a conviver melhor com eles. Por isso, muitas vezes até podemos vir a esquecer os botões físicos, ainda assim, eu para algumas funções mais comuns de utilizar, continuo a gostar de ter botões físicos no automóvel. É algo que outros construtores continuam a fazer, continuam a colocar nos seus carros. A Volvo decidiu simplificar ao máximo o interior, ainda que tenha ao longo do tempo vindo a melhorar esta integração, mas ainda assim é um interior muito simples, só temos o volume e podemos alternar entre as faixas e depois temos alguns comandos no volante multifunções, mas tudo muito discreto, não há grandes botões no interior. O sistema de infoentretenimento continua, na minha opinião, a ter de evoluir do ponto de vista do software, ainda tem falhas, é algo que a Volvo tem vindo a lidar nos últimos tempos com bastante dificuldade, mas que tem conseguido ultrapassar. Dinamicamente é um carro extremamente competente, super confortável, mesmo numa estrada sinuosa como esta, nós andamos a serpentear por estas curvas e contracurvas da Rábida, como se este carro fosse muito mais estreito, muito mais curto e muito menos gigante que é aquilo que ele é. É um fastback alto, tem a altura de um SUV, tem 5 metros de comprimento e eu vou aqui como se fosse a conduzir um carrinho pequenino, muito fácil. De facto, é notável o trabalho dinâmico que foi efetuado neste S90. Gosto bastante do carro por sentir que tudo é fácil de superar e esse deve ser um dos principais atributos de uma berlina de luxo. Tudo tem de ser fácil, tudo tem de ser muito simples de fazer, porque quem compra um carro destes tem mais com que se preocupar do que andar propriamente a lutar contra os elementos. Este carro faz-nos fazer passar por tudo sem qualquer tipo de dificuldade. Mesmo numa estrada como esta, a descer, não sentimos fadiga apesar do peso, porque temos travões gigantescos e ainda temos a ajuda do sistema de regeneração do motor elétrico, que naturalmente nos vai dar uma ajuda adicional a controlar tudo isto. É sem dúvida um carro
muito competente do ponto de vista dinâmico, com consumos também muito bons, muito melhores do que aquilo que eu estava à espera, porque sim, é o Volvo mais eficiente sempre no que ao coeficiente aerodinâmico diz respeito, mas eu já vi isso em muitos construtores reclamarem bons números do que ao coeficiente aerodinâmico diz respeito, à construção dos carros, mas depois falha sempre alguma coisa e os consumos acabam por ser um pouco mais elevados do que aquilo que estava à espera. Neste caso, aconteceu o contrário. Frequentemente vemos consumos de 14 kWh, com uma condução moderada, naturalmente, mas que para um carro destas dimensões é sem dúvida um valor excepcional. O normal é os consumos andarem a rondar os 16, 17 kWh e quando fazem uma condução mais animada, 18, 19 kWh. Mas num carro destas dimensões é sem dúvida fantástico poder ter consumos destes. Isto é muito mais eficiente do que qualquer berlina de luxo com motor a combustão, mas de longe. E do ponto de vista dos custos de utilização, principalmente quem compra um carro deste valor, tem certamente uma infraestrutura própria onde carregar e aí vai usufruir de preços de carregamento completamente baixíssimos. Vocês façam as contas, quanto é que custa o quilowatts-hora da vossa casa, qual é que é a capacidade útil desta bateria, porque encontram toda essa informação no link que está na descrição deste vídeo, e vejam quanto é que custa abastecer o carro. É ridículo. É esta a grande vantagem dos 100% elétricos. Digam o que disserem, não há nada mais barato de utilizar do que um 100% elétrico se tiverem onde carregar o carro. Não existe nada mais barato. E podem ter um carro deste preço e ter custo de utilização como se tivessem um Fiat Panda, mais barato até. Isto não é mau. Esta unidade que estou a testar tem uma opcional que eu considero ser obrigatória. Nem vale a pena comprar o ES90 se não colocarem este opcional. Digo-vos já, vão escolher outro carro, outra marca, porque não faz sentido nenhum ter um carro destes e não aproveitar o melhor opcional de sempre da Volvo, que é o sistema de som da Bowers & Wilkins, que tem 25 altifalantes e 1610 watts. É impressionante este sistema de som, é provavelmente o melhor que eu já experimentei num automóvel. Isto também é muito beneficiado pelo facto de o carro ser 100% elétrico e de ter um foco na insonorização do habitáculo, porque não existe nenhum automóvel mal insonorizado capaz de proporcionar uma boa experiência de áudio no interior. É fundamental para um bom sistema de som poder trabalhar com um carro bem insonorizado e que faça o menos ruído possível. Aí sim têm uma experiência única. E eu convido-vos a ir a um concessionário da Volvo, peçam para experimentar este sistema, vale a pena, sentem-se dentro de um carro e digam, metam esta música, a vossa música favorita, ou façam uma das experiências que estão integradas neste sistema de infoentretenimento e vale mesmo a pena, porque para quem gosta de música, para quem gosta de áudio e de áudio de alta fidelidade, que é aquilo que se trata, dificilmente vai encontrar melhor. Muito dificilmente. Quer a minha opinião, do ponto de vista da potência, não sinto necessidade de mais. Este carro tem 333 cavalos, não é um número impressionante para um 100% elétrico. Muitas vezes neste segmento também não é um número muito impressionante para um carro com motor de combustão interna, estamos a falar do segmento de luxo, mas o facto de termos tanto bitário disponível e o facto de ser tão fácil de atingir velocidades de cruzeiro interessantes para um carro destes, faz com que ele seja mais do que suficiente. Por isso, a versão com 2 motores, se procuram algo que seja mais intempestivo, mais rápido, naturalmente que sim, se têm o dinheiro que é necessário pagar para comprar essa versão toda poderosa do S90, avancem, mas esta versão com um motor, focada na eficiência, focada em quem quer um carro o mais completo possível do ponto de vista do conforto, da dinâmica e também da autonomia, eu acho que é a versão que leva a taça deste modelo. Outra nota negativa, a visibilidade para o exterior, quando olhamos para o retrovisor, é muito reduzida. Os espelhos têm grandes dimensões, os espelhos que estão na lateral, mas este retrovisor não nos deixa ver muito, porque o óculo traseiro é muito pequeno. E se este retrovisor central fosse um retrovisor digital, ajudava. É algo que a Volvo deve
rever no futuro. Este carro, devido à fraca visibilidade para trás, devia trazer de série um retrovisor digital, justifica-se completamente e é completamente diluído no preço deste veículo, que não é propriamente um veículo barato, portanto não é por aí também que a Volvo ia ver o preço final aumentar drasticamente. Acho que é algo que deviam rever quando fizerem uma atualização de meio de ciclo de vida deste carro, ou mesmo já nos próximos meses, era podermos ter a possibilidade de colocar um retrovisor digital no interior. Se o objetivo era redefinir o conceito de luxo, a Volvo sem dúvida que cumpriu tudo aquilo que se propôs. Agora há um grande desafio pela frente, que é enfrentar os concorrentes alemães que lideram neste segmento. Não vai ser fácil, é uma tarefa difícil para a marca sueca e sempre que, historicamente, uma marca que não seja alemã tenta entrar neste campo, normalmente é uma guerra que perde. E vamos ver nos próximos meses como é que vai correr à Volvo. Do ponto de vista dos argumentos, eles estão cá todos. Não falta nada neste carro que também não encontremos em propostas da Audi, da Mercedes e da BMW que competem diretamente com este Volvo ES90. No entanto, este carro posiciona-se de uma forma diferente. Tem um aspecto exterior muito encorpado, é mais alto do que uma berlina convencional e acaba por ir ao encontro daqueles que procuram a posição de condução mais próxima de um SUV e o estilo de uma berlina. Será que há clientes nesse segmento? Vamos ter que esperar algum tempo para descobrir. Quanto a mim, despeço-me, um abraço e até à próxima.